O verdadeiro poder é oculto aos olhos comuns. Hoje eu quero falar com você sobre silêncio, sobre espaço, sobre o poder de uma nova consciência. O poder de você se libertar de velhos padrões, o poder de você reconhecer em você a essência da vida, aquilo que não é visto aos olhos comuns, justamente porque os olhos comuns eles apenas criticam, rotulam, julgam a realidade. Eu honro e agradeço a sua atenção, a sua presença em mais um vídeo, aqui nessa live. E hoje eu quero conversar com você sobre esse poder interior que é descoberto, é revelado quando saímos da sombra, quando saímos daquilo que acreditávamos ser a única realidade. Quando tiramos o véu, quando reconhecemos o silêncio, os espaços que realmente precisamos conviver, e quando percebemos que consciência é diferente de saber. Consciência é diferente de você ter apenas uma informação. Eu quero trazer aqui 3 pontos importantes, e se você ficar aqui até o final, você vai ter claro isso, que são 3 grandes passos, 3 grandes pontos profundos nessa descoberta que você precisa, de certo modo, amadurecer. Primeiro ponto. Tudo que a gente se identifica, fica uma parte da nossa identidade ali. Identifica. Tudo que você se identifica, fica uma parte sua. E isso significa que você acaba extraindo de algo que não é você a sua identidade. Por que é tão importante entender que vivemos em um mundo onde tudo aquilo que nos identificamos suga uma parte nossa, uma parte da nossa atenção, alimenta em nós narrativas e uma camada de ilusão, de um véu realmente, que nos distancia da verdade. A busca pela verdade, a busca por autoconhecimento, por expansão de consciência, é um revelar-se de si mesmo para si. Aprendemos a vida inteira a buscar no mundo, fora, aquilo que nos falta, aquilo que nos, de certo modo, nos preencheria. Mas aí eu quero trazer o segundo ponto que vamos refletir aqui hoje, que é um grande paradoxo da vida. Você continuará vazio enquanto não reconhecer o vazio que te habita. Você continuará vazio enquanto não reconhecer o vazio que te habita. Vamos aprofundar mais essa frase já já. E por último, a maior distorção. É o terceiro ponto aqui que vamos conversar com mais profundidade hoje. Que é a grande distorção sobre quem você é. É isso que lhe cria o sofrimento, é isso que nos tira do centro, é isso que faz com que perdamos o equilíbrio. Porque existe uma grande distorção e acabamos confundindo aquilo que somos com o que sabemos sobre nós. Esses 3 pontos eu quero conversar com vocês mais profundamente agora. Quero trazer para você essa clareza. O meu objetivo aqui é realmente apresentar um caminho, uma porta, uma saída para você dar esse próximo passo em amadurecer, principalmente, a consciência sobre quem você realmente é. Primeiro ponto, então. Tudo que nos identificamos fica uma parte nossa, da nossa identidade ali. O que significa isso? O que eu quero trazer com essa simples frase, né? A identidade, né? Ou quando a gente fala identificação, de certo modo estamos falando de identidade. Essa palavra identificação, ela vem da identidade. E naturalmente, você pode ter vários rótulos aí na sua mente, várias identidades do que você é. Essas identidades, na maior parte das vezes, elas não são você. Elas são papéis que você representa na sua vida cotidiana,
São os papéis que você tem aqui nesse mundo, nessa sua realidade. Por exemplo, você pode ter um papel de mãe, de pai, papel de irmão. Esses são papéis que você tem na sua família. Você pode ter um papel em uma profissão. Você pode ser uma professora, você pode ser um médico. Isso é uma profissão, mais uma identidade que você tem, mais um papel que você está representando. Você pode ter um papel na sociedade, outro papel com os amigos, e a gente tem muitos papéis que estamos representando em nossa situação de vida. O grande erro de alvo aí, o grande pecado, porque pecado, a essência da palavra pecado significa errar o alvo. Quando cometemos um pecado, então, quando erramos o alvo. Qual que é o principal alvo que a gente erra aqui? E trazendo para o que o autoconhecimento quer realmente nos elucidar. O que realmente é a expansão de consciência, o que realmente você se conhecer em profundidade quer revelar a você. Que você pode estar errando o alvo. Confundindo aquilo que você é, em essência, com aquilo que você sabe sobre si. Que é o terceiro ponto que a gente vai analisar mais profundamente aqui. Ou seja, a maioria de nós, ou eu também há pouco mais de 3 anos atrás, 4 anos, a visão que a gente carrega, a visão que eu carregava sobre quem eu era, estava atribuída a esse papel que eu represento nessa realidade. Então, sempre quando a gente se identifica com algo, e na minha vida até aqui, eu já me identifiquei com muitas versões minhas. Você também já teve muitas versões. É como o jogo funciona mais ou menos assim. Parece ser uma brincadeira de criança. Talvez você, quando era na infância, já imaginou como seria você um dia ter tal profissão. Ah, eu vou ser bombeiro, eu vou ser policial, eu vou ser médico, eu vou ser dentista. E você brincar naquela profissão. E olha só essa expressão, eu vou ser. Já traz uma ideia de que não somos o bastante. Essa já é uma crença que a gente alimenta sem perceber desde a infância. Eu vou ser isso. Ou eu preciso ser isso. Nos esquecemos que já somos. Já é. Desde a infância, desde sempre, você já é tudo o que precisa ser. A questão é que nos perdemos, erramos esse alvo e passamos a extrair a nossa identidade, extrair aquilo que somos apenas de um papel, apenas de algo momentâneo. E essa identidade, por isso que eu botei tudo que você se identifica, fica uma parte da sua identidade ali. Por quê? Podemos estar identificados com a nossa condição financeira, desde uma pessoa muito humilde, muito pobre, né? Humilde nesse sentido de não ter a abundância financeira, a uma pessoa que tem muita abundância financeira. Ambas estão presas nessa identificação, podem estar presas nessa identificação. E ambas sofrem por essa identificação. Eu quero trazer aqui para você, e eu quero que você entenda que essa identificação ela é tão prejudicial para o ser humano como qualquer outra doença. Hoje, isso é visto realmente como uma grande doença. Você buscar a sua identidade, buscar aquilo que você é, né? Ou criar essa identificação, essa identidade com algo momentâneo, com um papel que você está representando. E isso é tão sério que muitas pessoas elas acabam realmente caindo em depressão ou vivendo em ansiedade porque toda a sua atenção está envolta a esse personagem que ela está representando, esse papel que ela está representando. A sua persona nada mais é do que personagem, a sua personalidade. Todo mundo tem uma personalidade, certo? Só que personalidade, a palavra personalidade vem de persona. E persona, a origem dessa palavra é a tradução de máscara. Não é à toa? Todos nós usamos máscaras para nos representar, para criar uma imagem, e a gente tem na nossa mente essa imagem do que somos. E essa imagem que a gente construiu, que a gente foi se identificando ao longo do tempo, foi uma imagem criada desde a infância,
Ou seja, é uma imagem que carrega traumas, carrega bloqueios, carrega muitas crenças que lhe impedem hoje de viver a sua liberdade. Essa autoimagem criada no conhecimento que você tem sobre si é o grande erro de alvo, é o grande pecado original. O pecado original do ser humano é errar a própria identificação daquilo que ele é. E para quem, de certo modo, ainda não consegue ouvir conteúdos assim tão profundos falando sobre esse despertar para quem somos em essência, realmente, né, quem está muito distante disso, nem ouve o que você está ouvindo aqui. Justamente porque estão tão identificados com a ideia central que carregam internamente de que são apenas as ideias, apenas aquilo que elas sabem sobre si, moldada na sua família, moldado no seu trabalho, moldado na sociedade, moldado em suas conquistas. Elas extraem, e é isso que acontece, todos nós, de forma muito automática, aprendemos a extrair daquilo que fazemos o que somos. Na grande maioria das vezes, você pode perguntar para qualquer pessoa quem você é, quem é você? Ela vai falar aquilo que ela faz. Ela vai falar aquilo que ela tem na sua vida. Ah, eu sou essa pessoa aqui que é dono disso, que tem isso. Eu sou essa pessoa aqui que tem esses títulos, isso no currículo. Eu tenho essas conquistas aqui, esses diplomas. E nada disso é ruim. No meu ponto de vista, hoje, amadurecido ou transformado, ou realmente redescoberto, nada disso é o problema. O grande problema é se identificar e nunca parar para refletir o que eu realmente sou. É daí que surge o medo de perdermos um relacionamento, é daí que surge o medo de perdermos um emprego, é daí que surge o medo de perdermos aquilo que temos até, material. Veja só que loucura. Você até pode ficar triste, é um baque muito grande perder algo na nossa vida, né? Seja uma pessoa querida, seja um emprego, seja algo que faz parte da nossa realidade. Mas criar uma doença como hoje a gente está criando, como muitos seres humanos estão criando, a partir de uma perda de algo que não é você em essência, que não é, de certo modo, você mesmo. Perder algo na sua vida. E por que a gente acaba sofrendo tanto quando existe alguma perda de algo? E essa perda muitas vezes não é nem uma perda realmente, é o perder até mesmo uma possibilidade que você poderia ter e não tem, algo. Por que tudo isso traz frustração? Justamente porque ficamos com esse sentimento de vazio quando aquilo já não existe mais. Veja só, colocamos toda a nossa atenção, toda a nossa consciência em alimentar essa autoimagem que está estruturada sobre um trabalho, sobre um relacionamento, sobre um bem material. Assim que aquilo pode não acontecer, não existir mais, Por exemplo, pode ter um término de relacionamento, pode ter uma demissão de um trabalho, sofremos, e esse sofrimento, ele vem de você alimentar esse vazio. Você já não reconhece mais quem você é sem aquilo. Esse é o medo que vem do fim, do término de algo, porque uma parte sua estava ali, uma parte da sua identidade estava estruturada ali. E se a gente entende isso, vamos entender o próximo grande ponto que eu quero trazer para você. Esse é o paradoxo da vida, A gente vai continuar se sentindo vazio enquanto não reconhecer esse vazio que é parte essencial nossa. O que acontece na maioria das vezes é que estamos tão identificados com a ideia central de quem a gente é na sociedade, de quem a gente é para o mundo, de quem a gente é para a realidade que a gente vive, que quando algo dessa realidade se desestabiliza, sai fora do eixo, até mesmo perdemos o controle, entramos em desespero. E esse vazio que acaba criando a falta dessa situação, a falta disso que dava o sentido para quem você era, esse vazio que fica nos assusta, e a maioria de nós, e é o que a gente aprendeu, a gente não sabe lidar com esse vazio.
e busca novamente uma distração. Busca novamente um sentido em algo. Busca novamente se identificar com algo novamente. Né? Busca algo para preencher esse vazio. E o que acontece muitas vezes, é muito comum, eu vejo isso até mesmo no meu trabalho, quando se trata de um relacionamento, a pessoa que está ferida, que está magoada, que passou por aquele trauma, ou está pela metade porque agora ela sente que já não sente aquela, né, já não está mais completa, precisa de um novo relacionamento. O que acontece é que essa pessoa parte para um próximo relacionamento ferida, com esse vazio, ignorado, com tudo isso, buscando novamente na outra pessoa preencher o seu espaço interior. Preencher novamente a satisfação interior. Poxa, fui demitido. Tenho a frustração, tenho essa perda dessa parte da identidade que eu tinha. E, novamente, eu busco em um outro emprego, eu busco em um novo, nesse novo relacionamento profissional, novamente a felicidade nessa área. E isso acontece com todas as áreas nossas. A gente acaba buscando a distração, pulando de galho em galho, buscando novamente na próxima situação preencher esse vazio interno. Assim acontece também com diversas conquistas na nossa vida. Muitas pessoas provavelmente já conquistaram muito, ou já tiveram muitas conquistas dignas de ser reconhecidas, mas não se sentem completas. Estão novamente na ilusão de buscar algo que vai trazer o preenchimento para esse vazio. Mas aí vem o grande paradoxo. Só eliminamos essa sensação de vazio, essa falta, com a autoconsciência, com o autorreconhecimento do próprio vazio que nos habita. O que nos falta essencialmente para sairmos do furacão, para sairmos dessa turbilhão de emoções, é reconhecer como essencial o silêncio, o espaço, esse vazio que nos habita, é a própria consciência. É o vazio de você ter uma percepção clara, sem os julgamentos, sem as narrativas contínuas da própria mente. Se não existisse esse silêncio em seu interior, assim como existe no interior de cada ser humano, nem mesmo as palavras a gente poderia entender. Embora muito do que a gente não compreende de um conteúdo completamente novo, como esse que eu estou falando aqui, imagina, eu estou falando sobre algo profundo, de apresentar uma nova consciência, de que existe um novo eu aí em seu interior. Existe um eu mais completo que não busca satisfação no mundo, não busca satisfação no outro, não busca esse preenchimento, esse vazio ser completado em nada externo. Isso é algo completamente novo. E se tratando de algo completamente novo, na maioria das vezes, o ruído que já possuímos, aquilo que está rodando em nossa mente, que é o seu atual entendimento, isso carrega uma frequência. Esse atual entendimento seu carrega uma frequência, certo? Então, a maioria das pessoas, enquanto elas estão ouvindo, elas estão também já respondendo mentalmente aquilo que estão ouvindo. A nossa própria mente, ela já quer transformar aquilo que estamos ouvindo em um entendimento, em um conceito, em uma informação. No terceiro ponto que eu quero trazer aqui para você, que é a grande distorção que a gente faz sobre a nossa identidade, você vai perceber que tudo aquilo que você é está muito longe daquilo que você sabe sobre você. Então, embora esse conteúdo seja profundo, a nossa própria mente, e o que acontece com todos nós quando a gente ouve algo assim, é transformar isso em um entendimento. Ah, agora eu sei isso, eu sei que é isso que ele está falando. Mas fique alerta, fique atento, justamente porque reconhecer o silêncio, perceber o silêncio que já mora em seu interior, reconhecer os espaços necessários para você se reconhecer por inteiro, é uma percepção apenas. É apenas um estar consciente. Agora eu percebi, eu senti, eu reconheci. Por exemplo,
podemos fazer um breve exercício aqui. Você consegue perceber o silêncio? O silêncio onde você está? O silêncio agora ou o silêncio entre essas minhas palavras? Existe silêncio aqui? Respondendo, Leia, vai ficar gravado sim, aqui no canal, aqui no perfil. Esse silêncio que você apenas nota, não é para você ouvir nada nele, é você apenas tomar consciência. O tomar consciência se trata de uma percepção. Opa, percebi, realmente, está aqui. Você só consegue perceber que existe silêncio entre as minhas palavras porque existe silêncio em seu interior. Embora a própria mente ainda esteja com muito barulho, com as narrativas, com aquilo que você se identificou desde o passado, sobre o futuro, ainda existe essa conversa interna da própria mente. Mas o silêncio, ele está por baixo de todo barulho. Assim como ele está por baixo dos seus pensamentos, assim como ele está por baixo aqui da nossa conversa. Perceber o silêncio abre esse espaço de silêncio em seu interior. Assim como perceber os espaços também permite com que você reconheça esse espaço interno. Esse vazio, ele só assusta porque estamos o tempo todo identificados com as emoções e com os pensamentos e acreditamos que se a nossa mente realmente ficasse mais em silêncio, você percebesse como é não estar com esse discurso interno contínuo sobre a sua realidade, sobre a sua vida, sobre o seu passado na sua mente, a gente acredita que se não existisse toda essa conversa, esses pensamentos que vêm um atrás do outro, a gente acreditamos que deixaríamos de existir. O que você é não existe devido ao pensamento. Aquilo que você realmente é não existe devido apenas a essas narrativas da sua mente. O que você é mais profundo. E essa verdade, que acaba elucidando essa confusão que a gente faz sobre aquilo que somos para aquilo que sabemos, esse silêncio, essa liberdade, isso que acaba surgindo, não é algo que você precisa fazer, não é algo que você precisa realmente... Eu preciso compreender, eu preciso buscar. O acreditar que está lá na frente, que está lá no futuro, são todos movimentos da sua própria mente. Sim, cronologicamente, pode ser que você tenha que ouvir mais lives como essa, pode ser que você precise ter um conhecimento mais aprofundado, pode ser que muitos conteúdos precisam chegar até você. Mais conteúdos como esse, assim como aconteceu comigo. Porque de início você pode perceber, faz sentido isso, mas eu não entendo como poderia existir uma nova versão minha, algo que ainda está aqui com um véu pela frente. Ainda algo que está obscuro, está na sombra do meu inconsciente, está na sombra dos meus pensamentos. E a verdade é que a maior distorção é essa. Por não sabermos quem somos, por esquecermos quem somos, e como é que nos esquecemos quem somos? Começamos a buscar essa identidade no mundo, a nos identificar com as coisas do mundo. Essa identidade não é algo externo. A gente tem a referência externa. Por exemplo, eu sou essa pessoa aqui que possui esse bem material. Ele está lá externo. Mas o que lhe prejudica não é a coisa externa. É o seu pensamento sobre isso. É a ideia que você alimenta na sua mente sobre quem você é. Essa ideia, ela é criada em várias estruturas psicológicas chamada inconsciente. Por que eu digo inconsciente? Porque não percebemos que isso é só uma parte da nossa realidade. Todo o conhecimento que você tem sobre si pode não estar revelando nada sobre quem você realmente é. E essa é a coisa mais provável nessa jornada do despertar. Que tudo que você sabe sobre você hoje sejam apenas conceitos, muito provável pode ser, Cada um tem a sua experiência e cada um está no seu momento, na sua jornada, no seu despertar. Por que eu falo tudo pode ser apenas conceitos? Porque você pode ter apenas a ideia central da pessoa que você é, do persona, da personagem que você é. Você pode ser a Maria, você pode ser o João, você pode ser a Joana, a Rita. Você pode ser quem? Essa pessoa que possui uma história, que possui todo esse passado, isso é apenas uma parcela de quem você realmente é.
E, essencialmente, essa grande transformação interna não vai fazer com que você deixe de ser essa pessoa para o mundo à sua volta, para as pessoas que já lhe conhecem. Mas muito provável, a mudança interna reflete em algo completamente novo também externamente. Isso quer dizer o quê? Obviamente vai mudar a sua relação com as pessoas, porque vai mudar a sua relação consigo mesmo. Vai mudar a relação com o seu trabalho, vai mudar a relação com os desafios, com as frustrações, com os problemas, porque muda completamente a pessoa que está relacionando com tudo isso, que é você. A maior distorção sobre a nossa identidade, sobre aquilo que você é confundir aquilo que você realmente é com aquilo que você sabe sobre si. O que você sabe sobre si é apenas esses conceitos. Você pode ter uma ideia sobre si. Eu sou aquela pessoa que tem essa profissão. Eu sou essa pessoa que tem um filho. Eu sou essa pessoa que tem um pai, que tem a mãe, que tem um irmão, que tem a irmã. Eu sou essa pessoa. E tudo isso são conceitos, são nomes. Talvez seja o grande desafio nessa jornada de expandir a nossa consciência, que nada mais é tirar a sua consciência de dentro de todas essas narrativas. Pense comigo. A sua identidade está estruturada em cima de vários alicerces aqui, ó. Esses alicerces que eu estou aqui representando com os dedos da minha mão, são alicerces criados desde a infância. Por exemplo, você é essa criança que era filho do pai, da mãe, e ali é uma estrutura familiar. Outro pilar, você passa agora a acreditar que você é essa pessoa que tem certo estudo, certo grau de entendimento. Você tem uma faculdade, você tem... quando estamos na escola, obviamente, não temos esse aprofundamento no conteúdo, mas você hoje pode ter ou não faculdade, você pode ser aquela pessoa que tem um ensino médio ou não. Você tem várias estruturas. Você começa a ter um trabalho, você cria uma nova estrutura. Tudo isso está estruturando a sua identidade hoje. Mas isso é apenas algo muito externo a nós. Isso é apenas o conteúdo, a ferramenta, o conhecimento. E existem dois tipos de conhecimento agora que eu queria refletir rapidamente com você para entender porque você tem que sair desse núcleo, dessa base, essa estrutura psicológica de quem você é hoje, ou daquilo que você acredita que você é. Existe o conhecimento intelectual, conceitual, informacional, e existe o conhecimento direto. O conhecimento informacional é o conhecimento que a maioria das pessoas se identificam. Elas acreditam agora que elas são aquilo que elas já sabem. E por eu acreditar que eu sou aquilo que eu sei, ou seja, eu tenho uma mente, eu tenho uma memória, eu tenho uma ferramenta que é o pensar, eu acreditar que eu sou esse processo de pensar faz com que alguém que pense diferente de mim coloque em risco aquilo que eu estou tendo como verdade. Porque coloca em risco eu estou acreditando que eu sou o meu pensamento, eu estou acreditando que eu sou essa estrutura psicológica que nada mais é uma ferramenta que o ser humano tem, que é a memória, a imaginação, que é o próprio processo de pensar. Isso é uma ferramenta, só que a gente está tão identificado com a ferramenta que agora, se alguém fala algo contra aquilo que a gente tem de verdade, eu não estou falando aqui sobre apenas essa verdade de quem somos, mas qualquer coisa na sua vida. Por exemplo, essa pessoa aqui tem uma religião diferente da minha. E essa religião, essas informações que eu tenho sobre onde está Deus, o que é Deus, é a única verdade. Pronto, ali você criou uma guerra. Não é à toa que existem as guerras de religiões no mundo. Essa pessoa, ela quer ter mais razão que eu. Eu não posso perder a minha razão. Por que eu não posso perder a minha razão? Porque se eu perder minha razão, eu perco quem eu sou. Triste ilusão. Porque a razão ou a necessidade de estar certo é do seu falso eu, da sua mente, dessa identidade superficial que as pessoas alimentam. Por isso que a maioria das guerras, muito provavelmente, não estou falando aqui de guerras pelo mundo, não. As guerras, até mesmo dentro da nossa própria casa, elas são criadas a partir dessa ignorância, dessa inconsciência, né? Ou seja, desse automatismo de eu preciso estar certo.
Quem é esse que precisa estar certo? Será que é você mesmo? Será que é a sua essência? Será que é o seu eu mais profundo? Quando eu tive esse despertar, esse revelar, foi algo transformador para mim e com a minha esposa, porque eu percebi que muitas discussãozinhas que nós estávamos tendo naqueles momentos, porque era ali nos 2 anos, né? Foi nos 2 primeiros anos de casado, e quem já foi casado ou já é casado, sabe que no início existe uma grande adaptação, né? De morar com a pessoa que você namorava, e nós já namorávamos 6 anos. Mesmo assim, quando eu compreendi isso, eu percebi, eu sou responsável por todas as discussões ou desentendimentos que a gente podia estar criando. Isso porque eu percebi que a razão é algo externo a mim. A razão é como se fosse um ser autônomo que acaba dizendo assim, não, eu preciso estar certo. Que nada mais é a sua razão, é a sua mente. Não precisamos viver por ter razão. Tem aquele ditado, né, no casamento que diz, ou você tem razão ou você é feliz. E trazendo aqui para a nossa analogia, é justamente isso. Mas o ter razão não é simplesmente você abrir mão de um conceito para dizer, tá bom, não quero brigar. Não funciona assim. Funciona você fazendo esse auto-reconhecimento e dizer, o que é essa necessidade de estar certo? Por que eu não posso admitir, aceitar e transformar em mim aquilo que eu preciso para mudar a realidade que eu desejo? Queremos sempre viver algo novo, queremos mudança, nós queremos transformação, mas não queremos mudar. E geralmente a gente joga a culpa para o outro, né? Quem tem que mudar é o outro. Eu não preciso sair do meu conhecimento. Então, rapidamente, esse conhecimento de você ter razão, de você ter as informações, de você ter a necessidade do seu eu, do seu... Na espiritualidade tem esse termo também do seu ego, do seu falso eu, de estar certo. Isso tudo vem do conhecimento intelectual. Você passa a colocar a sua identidade naquilo que você sabe. E quando a gente acredita que é aquilo que a gente sabe, já não somos mais quem realmente somos. A gente deixa a ferramenta tomar posse. Você já não está mais no controle da sua própria ferramenta, que é a sua mente, que é a sua memória, que é a sua imaginação. É desse estado que a gente passa a criar ansiedade, depressão, tristeza, tédio, porque não estamos no controle da ferramenta. A ferramenta está nos controlando. A ferramenta aqui é o seu próprio conhecimento. O conhecimento em si, ele é uma ferramenta. Você pode usar, mas se não existe sabedoria, se não existe uma distância desse conhecimento, que é os nossos pensamentos borbulhando ali, se não existe essa distância, não conseguimos dominar. Você não consegue dominar algo que está totalmente identificado. Você não consegue dominar de dentro. Aí é o grande poder oculto para a maioria das pessoas. Por isso que eu coloquei o nome desse vídeo, dessa live. O verdadeiro poder é oculto para as mentes comuns. E eu vou dizer para vocês agora o que é uma mente comum. E você vai identificar em você e vai perceber que não precisa resistir. Como a própria Cláudia está falando aqui. Ai, minha mente não para. Você vai perceber que não precisa parar a mente. Como preciso ouvir sobre isso? Comenta. Existe então um núcleo de pensamento, que é o que nós estamos falando, que é a mente, como a própria Cláudia falou ali, a mente não parando. A mente não para realmente. E ela não vai parar enquanto não percebemos que não conseguimos parar a nossa própria mente. É inútil tentar. E você não precisa parar aquilo que está pensando. Você precisa criar um nível mais elevado de auto-observação. Você precisa aprender a observar o próprio processo de pensar. Esse é o poder oculto para as mentes comuns, ou para a maioria das pessoas comuns. Por que eu falo para a mente comum? Porque a mente comum ela está preocupada em colocar atenção fora, em julgar, em criticar, em colocar a sua razão para o mundo. Para você mudar esse estado interno de total identificação com os pensamentos e estar dando total energia e atenção para os seus próprios pensamentos, que é o que realmente tira a nossa paz, que é o que realmente
nos coloca em viver problemas o tempo todo, cria problemas o tempo todo de coisas que já passou e de coisas que estão por vir. Esse é o pensamento compulsivo, reativo, é a corrente de pensamento. Você não precisa parar. Você precisa apenas ganhar espaço, tomar consciência desse processo. Aprender a fazer a autoconsciência é o grande poder oculto que está no ser humano. Só o ser humano pode parar e estar consciente daquilo que está acontecendo na sua mente. Veja só, você não precisa mudar um pensamento, nem mudar um sentimento, uma emoção. É inútil tentar mudar aquilo que você é hoje. Você precisa apenas despertar para um novo nível, que nada mais é um estado de consciência mais profundo sobre quem você é. Esse estado de consciência vem de você apenas trazer silêncio, espaço e autoobservação para si. É muito simples você parar nesse exato momento. Você pode fechar os seus olhos e se perguntar: o que eu estou pensando agora? Esse é o primeiro nível. Você se pergunta sobre o que está pensando. A sua mente vai vir 1 milhão de pensamentos. Uma pergunta muito profunda também. Você consegue perceber que existe sempre uma conversa interna, que é a própria mente? Que é você conversando consigo mesmo mentalmente? Reconhecer que existe essa conversa interna é mais um grande passo nessa percepção, nesse despertar. Se você já percebe essa voz interior da própria mente, não se preocupe, deixa ela ali. Você precisa apenas perceber. É como dizer assim, ó, para sair do vazio, para você sair dessa sensação de falta, você precisa trazer a falta para esse vazio, para próximo de si. Tomar consciência nada mais é do que você agora estar presente ali. A presença não é algo a ser entendido, não é algo a ser compreendido, não é algo que você tem que mudar fora, nem dentro, nem em si. É apenas presença. É apenas você estar ali. Agora eu sei, eu estou pensando nisso. É apenas você perceber que existe uma forma de você acolher até mesmo os seus sentimentos, suas emoções, aquilo que está acontecendo na sua realidade agora, interna. Aquilo que está acontecendo fora é um segundo passo de você começar a aceitar e perceber que tentar mudar aquilo que não está no seu controle é perda de energia, é perda até mesmo desse autocontrole. Mas no início você não precisa mudar nada que está sentindo, nada que está pensando. Está aí o grande significado e o significado mais real do perdão. O perdão ele só existe realmente se antes existir o auto-perdão. Você não perdoa ninguém verdadeiramente no sentido de perdoar e não manter uma energia negativa, se você não se perdoar primeiro, se você não aprender a se perdoar primeiro. Está aí a grande importância de você aprender a sabedoria da aceitação. Por que é aceitação? Porque a mente não aceita. Quando você aceita, você sai da mente. Ou ao menos diminui a energia da mente. Aceitar nada mais é do que você estar novamente mais presente para o agora. Por isso que, veja só, não existe, e a nossa mente, como muito provavelmente você está utilizando, assim como eu estou utilizando agora, obviamente, para falar essas palavras, para comunicar isso, a nossa própria mente, ela vai estar sempre aqui, ó, criando um rótulo, criando uma sombra. E ela tem essa frequência de narrativas que distorce muitas vezes essas palavras que eu estou falando. Distorce porque você tem sempre o seu significado sobre isso que está ouvindo. Mas não se preocupe em entender, não se preocupe em mudar isso. Se preocupe em praticar a autoobservação, perceber o silêncio. Isso ajuda muito a ir para a natureza e reconhecer, poxa, existe silêncio aqui por baixo do barulho do vento, dos pássaros, daquilo que você tem em um ambiente mais natural, mais silencioso, né? Que muitas vezes a gente vive numa cidade muito barulhenta, mas em algum momento você pode ir para um local silencioso, até mesmo dentro da sua casa, e perceber, poxa, existe o silêncio. Tomar consciência e perceber o silêncio, assim como tomar consciência e perceber os espaços como algo necessário também, não é transformar isso em conteúdo, não é transformar o silêncio em barulho, não é ouvir nada no silêncio, é apenas notar que ele está aí.
Se você quer dar esse passo e quer uma orientação mais completa sobre esse espaço, principalmente sobre presença e uma nova consciência, o VSL é para você. No link do meu perfil tem um pouco mais de informação sobre o VSL, mas você pode mandar também um direct. O VSL é meu novo programa, treinamento, sobre presença e consciência. São 4 módulos que traz toda uma sequência de entendimento e junto é como uma mentoria, uma consultoria que vamos fazer dentro do VSL individual sobre presença e consciência. São 4 encontros, um para cada módulo, e você tem um conteúdo gravado também, profundo, sobre esse despertar, sobre a transformação que eu passei, né, com esse estado de presença e principalmente o que é elevar a sua consciência à sua verdadeira essência, aquilo que você realmente é. Eu deixo o convite aqui, né, para você conhecer um pouco mais sobre esse projeto e se você perceber que é para você e você se permitir dar esse passo de confiança para si, não para mim, para você, porque o conteúdo é apenas um portal, é apenas o caminho, né? As técnicas, os exercícios que a gente faz é apenas um caminho. Você tem que trilhar, você tem que dar os próximos passos. Essencialmente, para a gente fechar essa live, não se preocupe, assista novamente essa live se for preciso, esse vídeo, mas não se preocupe em entender. Geralmente eu trago essa explicação porque é interessante a gente trazer uma base, né? Mas no fim, o que precisamos é trazer presença, ou seja, entender quais são as práticas para estar presente para isso que está acontecendo aí dentro. É daí que surge essa luz, é daí que surge a sua própria consciência mais clara. Primeiro você precisa apenas estar ciente, de ganhar consciência disso que está acontecendo aí dentro. Depois vai vir perguntas mais profundas. Se você não é aquilo que está acontecendo na sua mente, se você não é esse acúmulo de pensamento, se você não é todas essas narrativas, quem é esse que observa? Existe o observador e existe aquele que pensa. Você não é o que pensa. Você é aquilo que observa. Somente quando você toma consciência que você também é aquele que observa, você é o silêncio, você é a observação silenciosa de si mesmo, somente assim que o pensamento ele pode começar a trabalhar a seu favor. Porque até esse momento, se você ainda se identifica com todos os pensamentos e sentimentos, você pode estar na corrente de fluxo automática do pensar, que mantém essa ideia central de quem você é e que tem medo de conhecer algo novo. Mas o medo não é limite, o medo é apenas a sua margem, você foi até ali, você está no conhecido, mas muitas vezes o conhecido é sofrimento, é tédio, é uma experiência ruim que você está tendo com a sua existência, com a sua vida, mas a maioria das pessoas não reconhecem isso. Reconhecer que aqui onde você está já não é algo positivo, já não é o lugar bom, já é uma grande saída. Só precisamos trazer essa luz, esse auto-reconhecimento. Reconhecer o vazio, reconhecer o espaço, reconhecer o silêncio que também é você. Você também é calma, você também é paz, você também é pura essência, pura consciência. Só precisa estar mais inteira para isso. E aprender aí a não negar as partes ruins, porque é isso que nos torna completos. Quando a gente nega a nossa parte ruim e de forma tão automática a nossa mente joga, né, para longe aquilo que precisamos mudar, a gente também se perde novamente, né? Novamente ficamos divididos. E aí não aprendemos a lidar com esses espaços, não aprendemos a lidar com a consciência, não aprendemos a lidar com esse poder interno que é de Deus, que é da vida, que é dessa inteligência divina que nos habita. Eu honro e agradeço a atenção, a sua presença. Se gostou, deixa um like. Se tem um amigo para compartilhar também, pode compartilhar esse conteúdo. É profundo, mas é transformador.